Outro aspecto importante que a gente precisa considerar em relação aos dados é a classificação deles quanto à origem, né? Então, a gente pode ter dados primários, né? Quando eles são provenientes diretamente de pesquisas ou de arquivos, né? Ou em alguns casos a gente só tem acesso a dados secundários, né? Que são os dados já resumidos, né? Publicados em formas de artigos, revistas ou livros. Evidentemente que é melhor lidar com dados primários do que lidar com dados secundários. Então, quando se realiza uma pesquisa, né, antes da pesquisa em si, como a gente já mencionou na apresentação introdutória, quando a gente falava do método estatístico, né, a gente tem uma fase de planejamento que a gente tem que especificar quais dados vão ser coletados. Então, esse planejamento ele já indica para a gente um conjunto de tabelas para a organização natural dos dados. Essas tabelas e dados iniciais, né, são chamados de base de dados. A partir dessa base de dados, a gente vai poder explorar a informação, né, agrupando dados, formando novas tabelas e elaborando gráficos. Essa base de dados, né, ela vai ser a fonte original. Então ela não deve ser modificada, porque ela representa a informação no estado mais puro, né, e vai ter para a gente um caráter documental. Nas tabelas da base de dados, cada linha é um registro a respeito da unidade especificada na pesquisa. Então essa base de dados pode ser extremamente complexa, né, formada por várias tabelas conectadas, né, pode ser informatizada, né, exigindo a gestão de um banco de dados. Também pode ser extremamente simples, né, formada por apenas uma única tabela. Então aqui a gente tem um exemplo. Uma empresa que produz doces resolveu pesquisar 19 marcas de leite disponíveis no mercado para avaliar quais atendiam melhor suas necessidades. Determinaram-se para cada marca a densidade e os percentuais de gordura, proteína e lactose. Os dados obtidos estão apresentados na tabela a seguir. Então aqui a gente tem um exemplo de uma base de dados simples, né, formada por uma única tabela. Então cada linha aqui é o registro de uma marca pesquisada, né? Então aqui a gente tem a primeira coluna, a coluna de código, né, um código aleatório aqui gerado, o nome da marca, tipo de leite, né, a densidade do produto, percentual de gordura, de proteína, de lactose, o preço, data de compra, quantidade e local, né? Então, para essa tabela, a gente tem variáveis qualitativas nominais. O código, o nome, o local. Então, o código aqui, apesar de ser um código numérico, né, ele não representa uma medida ou uma contagem. Então, não é um dado quantitativo. Variáveis qualitativas ordinais. A gente tem tipo e data de compra. Variável quantitativa discreta. A gente tem a quantidade. E variável quantitativa contínua. A gente tem densidade, gordura, proteína, lactose e preço. Então, como eu já disse, nesse caso, cada linha da tabela é o registro de uma marca diferente. E a partir da base de dados a gente pode agrupar os dados, fazer cálculos, né, com os dados quantitativos, construir novas tabelas. Só que essa tabela inicial ela deve ser preservada. Uma das primeiras ferramentas que a gente pode utilizar, né, para analisar os dados é a distribuição de frequência. Consiste simplesmente
em agrupar os registros, né, de acordo com categorias. Então, por exemplo, se a gente olha a frequência com respeito a uma variável qualitativa, né, a gente vai estar transformando a informação qualitativa numa informação quantitativa. A maneira da gente fazer a distribuição de frequência, né, ela é um pouco distinta, né, no caso de dados qualitativos e quantitativos. Para dados qualitativos, né, cada linha vai corresponder a um valor possível da variável. E por um processo simples de contagem, a gente obtém a frequência de cada valor. Então aqui a gente tem a frequência e percentual das marcas segundo o local. Então aqui os locais, né, que a gente tem registrado, né, são essas cidades aqui. Aqui a frequência de cada um. Então tem duas marcas que são de Barbacena, uma marca de Bicas, uma de Divinópolis e assim por diante. A gente pode calcular também a partir da frequência, a frequência acumulada, né? Também a gente pode calcular aqui o percentual ou a frequência relativa, né? Então aqui a gente duas unidades aqui representam 10,53%. Também a gente pode fazer aqui a acumulada do percentual. Aqui para dados qualitativos ordinais, bom, é a mesma coisa, né? Então aqui a gente tem frequência percentual das marcas segundo tipo, frequência acumulada, percentual acumulado. Agora para dados quantitativos, se for o caso de dados discretos, né, com um pequeno número de valores possíveis, a gente faz a construção da tabela de frequência igual ao caso anterior aqui de dados qualitativos. Agora, se a gente tiver uma variável quantitativa com um grande número de valores possíveis, né, ou se a variável for propriamente contínua, a gente vai ter que dividir os valores possíveis em intervalos. Em geral, a gente faz essa divisão de maneira que os intervalos tenham o mesmo comprimento, né, a mesma amplitude. Apesar de algumas situações aparecer diferente, em geral a gente exige que eles tenham a mesma amplitude. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Frequência para dados quantitativos discretos. Frequência percentual das marcas segundo a quantidade comprada. Então aqui a gente separou em intervalos de amplitude 5. Então aqui, quantidade entre 0 e 5, a gente teve três marcas, né, que foram compradas uma quantidade entre 0 e 5 unidades. 8 marcas foram compradas uma quantidade entre 5 e 10 e assim por diante. E para dados quantitativos contínuos, necessariamente a gente vai dividir aqui os valores possíveis em intervalos. Então, para dados quantitativos discretos, em alguns casos pode ser que não seja necessário dividir em intervalos, né? Se a gente tiver, por exemplo, números inteiros variando, sei lá, de 1 a 7, né, talvez não seja necessário dividir em intervalos. Então aqui para dados quantitativos contínuos, a gente tem frequência, distribuição de frequência, percentual das marcas segundo o teor de gordura. Então, entre 3 e 3,5%. Então aqui a gente tem intervalos de comprimento
de comprimento meio, 0,5%, então a gente tem de 3 a 3,5%, de 3,5% a 4% e assim por diante. Então a gente tem 3 marcas que o percentual de gordura está entre 3 e 3,5%, 2 marcas em que o percentual está entre 3,5% e 4% e assim por diante. A gente também tem, com relação à distribuição de frequência, a chamada tabela de contingência. Ela é empregada quando a gente deseja investigar a relação entre duas variáveis. Então ela vai representar a frequência cruzada dessas duas variáveis. Então, por exemplo, aqui a gente tem a tabela de contingência para as variáveis local e tipo. Então aqui a gente tem o local, né, as cidades, e o tipo, A, B e C. Então aqui em Barbacena, se a gente poderia olhar, se a gente olhar aqui para a cidade de Barbacena, a gente tem 2 marcas de lá, uma marca do tipo A, outra do tipo C, um total de 2. De Bicas a gente só tem uma marca do tipo C, e assim por diante. Ou a gente também poderia olhar aqui para as colunas. Então, por exemplo, para marcas, para o tipo A, a gente tem uma marca em Barbacena, uma marca em Divinópolis, 3 em Juiz de Fora, uma em Matias Barbosa, um total de 6. E assim por diante. Então aqui a gente tem um exemplo com variáveis qualitativas e aqui um exemplo de tabela de contingência para variáveis quantitativas, né? Teor de gordura e de proteína. Então, por exemplo, a gente tem 5 marcas que o teor de proteína está entre 3 e 4 e o teor de gordura está entre 4 e 5. Então assim a gente consegue começar a ver a relação entre duas variáveis distintas.